no emocional, eu lembro daquelas pessoas que mudaram a vida delas através da minha. E é um serviço que a gente faz, né? Eu também faço a minha troca, porque para eu poder cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim também. Então, eu faço terapia, eu tenho todo o processo na musculatura espiritual, que eu digo, né? Que se a gente não treinar, vai atrofiar, né? Então, tem o emocional, tem espiritualidade, é todo um conjunto que a gente está trabalhando isso, consegue manter em forma todo o nosso trabalho, estar inspirados. Isso aí é mais, você é luz. É mais do que um trabalho, né? É uma missão, é um ministério que você tem. Na verdade, é isso. Deus te escolheu, você sabe disso. E para Deus não importa se a gente tem os olhos, se a gente não tem os olhos. Para Deus isso não importa, importa a nossa essência. E a tua essência, o Senhor está contando com a tua essência. Por isso que é lindo, por isso que tudo que você faz dá certo, por isso que tudo que você fala atinge. É por causa disso. Mas eu vou continuar. O que significa sucesso para você? Sucesso é uma palavra que hoje muitas pessoas dizem, né? Mas a gente, voltando pela felicidade, a gente entende que a felicidade está na causa do sucesso e não na consequência dele. Felicidade é a causa, é tudo aquilo que está no caminho, no processo. Então, o que eu digo? Que o sucesso não é chegar no topo da montanha, mas é viver a construção, viver o processo para chegar até o topo da montanha. Porque quando a gente vive esse processo, a gente consegue apreciar a vista quando chega no topo. Então, a gente entende que o sucesso é muito mais sobre aquilo que a gente sente do que aquilo que os outros conseguem ver. Às vezes a gente fica tão focado naquele sucesso de mostrar para o outro, mas nem sempre você está feliz com isso. Nem sempre você está vivendo uma verdadeira felicidade. Então a gente precisa primeiro ter o foco de que o sucesso é o que a gente sente, são as nossas emoções, é ter equilíbrio disso, né? É uma construção, e eu sempre penso que realmente o sucesso está na construção. Principalmente para eu não me atrapalhar e não me perder na minha trajetória como atleta. Porque eu sei que nem todas as vezes eu vou chegar no ouro, no lugar mais alto do pódio. Mas uma trajetória não se resume a isso, porque senão seria só frustração muitas vezes, porque não é sempre que a gente está conquistando o ouro. Mas é todas as vezes que eu posso estar aprendendo com cada experiência para chegar no ouro e estar preparada para reconhecer aquele propósito. E isso, de verdade, é o sucesso. A inclusão e a acessibilidade, né, fazem parte da sua vida, a busca pela inclusão e pela acessibilidade. Qual a importância da inclusão no esporte e na sociedade em geral? Com certeza, né? Porque a gente fala da sociedade, a gente fala de incluir, né? E a gente tem muitos talentos, mas que poucos estão sendo reconhecidos porque as pessoas estão tão focadas, como eu disse, porque estão focadas no externo e não na essência, não na vida interior. A minha deficiência é só um detalhe perto de tudo aquilo que eu sou capaz de fazer. E o outro só consegue reconhecer isso se ele estiver com as práticas de atitude, de inclusão e acessibilidade. Quando eu falo de acessibilidade, eu sempre gosto de afirmar que a mais importante não é sobre rampa e não é sobre um elevador, porque pode ter isso e o local ainda assim ser não inclusivo, porque as pessoas não terão atitudes inclusivas e de acessibilidade. Então, a gente precisa primeiro entender que a primeira atitude, que a primeira acessibilidade começa na atitude e, a partir disso, a gente começa a perceber o que mais importa para gerar nas questões de objeto, como, por exemplo, quando eu cheguei aqui, já tinha um canudo. Às vezes, vou dar uma dica para vocês, quando às vezes eu já fui para podcast, às vezes eu tenho que pedir, gente, um canudo, porque não teve aquela atitude própria. Eu não estou julgando, tudo é uma construção, é uma educação, cada um vai aprendendo, repassando para o outro, mas olha que bacana, num simples ato já mostrou a acessibilidade. E é isso é inclusão, é no simples detalhe que possa gerar aquela atitude, aquela sensação na pessoa com deficiência de que ela está incluída e que ela está pertencente àquele lugar, que ela pertence àquele lugar. Né?
Isso mesmo. É uma aula. Nossa, a gente só aprende aqui. Gente, recomendo muito esse livro, tá? A história toda dela, ele realmente é emocionante do início ao fim. Na página 92, você fala que a sociedade, de um modo geral, tende a subjugar pessoas com deficiências. E esse pensamento é caracterizado como capacitismo, né? Ou seja, atitudes preconcebidas de não conferir à pessoa com deficiência a capacidade que tem, independente da razão da sua deficiência. Perfeita colocação, né? E como você lida com essas críticas, esses preconceitos, né? Essa questão toda do dia a dia, né, seu? Sim, então, você até falou do subjugamento, isso é muito importante, né? Vou usar até um exemplo. Numa sala de aula, há muito tempo atrás, assim que eu saí do hospital, né? Eu fui numa aula de artes e a professora me passou um trabalho totalmente diferente dos outros alunos. E eu sempre sou aquela aluna de observar muito, né? De me posicionar. E eu, como assim? O meu trabalho é diferente do outro. E aí eu questionei a professora, perguntei o porquê que era diferente. Aí ela disse, porque talvez, com certeza, você não vai conseguir pintar. Eu falei assim, não, professora, mas eu tenho uma adaptação, né? Basta ter uma pergunta. Então, às vezes, quando gera esse subjugamento no seu psicológico, automaticamente você precisa pôr em prática a pergunta. Porque é o natural que vai gerar essa troca, esse engajamento positivo, essa comunicação qualitativa entre as pessoas com deficiência. Claro, como é que a professora vai adivinhar que você tem uma adaptação? Mas se ela perguntar, ela vai saber. A gente vai ter uma troca na conversa de saber o que é melhor para mim, o que é melhor para outra pessoa com deficiência, porque pessoas com deficiência não são iguais. Cada um tem a sua forma de lidar, a sua forma de reagir, e principalmente quando se trata das críticas, né? Eu sempre tive uma forma muito positiva de lidar com as críticas de forma muito leve. Não que eu aceite isso, tá? Porque eu luto nas minhas redes sociais para movimentar, para que as pessoas tenham essa troca de mentalidade, não só por mim, mas principalmente por aquelas pessoas que não têm a mesma mentalidade que eu, que ainda estão no início do processo de autoaceitação, porque é difícil. Mas meus pais, desde o início, no hospital, sempre me disseram, filha, quando você sair, as pessoas vão ter um olhar estranho. Mas eu já vivia isso, mesmo com a psoríase, lá no início, mesmo com braços e pernas. Eu já vivia com esse olhar capacitista, esse subjugamento. Então, já vim de uma grande reconstrução. Mas é muito importante que as pessoas estejam atentas como é que está a sua atitude diante das pessoas com deficiência, porque isso pode influenciar um afastamento da sociedade aquela pessoa com deficiência que está num processo ainda de autoaceitação. É uma construção, né? Nada é fácil. Assim, quando eu posto um vídeo fazendo os meus treinos na academia, e tem gente que pergunta, para que você está treinando? Eu falei, gente, para crescer os músculos, para crescer os membros, só se for para isso, né? Que eu não falo, né? Treina que cresce, eu falo só por isso, mas não, né, gente? Eu ainda tenho meu abdômen, eu ainda tenho as costas, eu ainda tenho um grande parte. E natação, você usa muito esses músculos. Exatamente. Não é porque eu não tenho braços e pernas que ali acabou qualquer oportunidade de eu viver a minha vida, né? A gente ainda consegue reconhecer que temos algo ao nosso redor para trabalhar. E quando a gente reconhece isso, é o que faz fluir a nossa vida. É sempre focar na nossa trajetória, no que a gente quer